Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo e hoje eu estou passando aqui para dar um recadinho muito especial para vocês, pois começou a nossa semana SEI, que é a Semana de Estudos Intensivos. Então, como é que vai ficar aí a nossa aula sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade? Bem, nessas próximas duas aulas, nós vamos reprisar o conteúdo da sistematização 1 e depois da sistematização 2. Então, caso você tenha perdido algum conteúdo ou você precisa se aprofundar um pouco mais sobre o tema, esse é o momento especial para vocês. Beleza? Então, eu vejo vocês agora na semana SEI. Primeira aula, sistematização 1. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento às transformações do espaço geográfico e sociedade. Eu sou o professor Kleber Araújo, professor de História aqui do Centro de Mídias e que estou lecionando aí essa disciplina para vocês. Eu estou aqui hoje com a Kátia e o Moésio, que vão estar na Libras, e vamos lá para a nossa tela para a gente ver as nossas habilidades e o nosso conteúdo. Hoje nós estamos na nossa sistematização, aula 1. O que é uma sistematização, meus queridos? Podem voltar para mim, por favor. Bem, basicamente na aula 1 e na aula 2 de sistematização, nós vamos juntar os conteúdos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores e vamos revê-los e talvez aí nos aprofundar um pouco mais sobre esses conteúdos que foram aprendidos. Eu, no caso, vou me aprofundar no pensamento dos três autores que a gente trabalhou aqui. Mas vocês, em sala de aula, vão se aprofundar nas pesquisas que vocês fizeram, que os professores orientaram vocês. Ou sobre os autores que eu passei, ou sobre outros autores que os professores recomendaram. Porque essa aula aqui, ela é apenas um recorte do que vocês podem fazer, no caso dos professores, em sala de aula. Tudo bem? Então, nessa sistematização 1, nós vamos rever os conceitos que a gente já aprendeu anteriormente. Mas vamos lá para as nossas habilidades. Na tela, vamos para as nossas habilidades. Habilidade 1. Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a nossa habilidade de formação geral básica é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade-campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material virtual e etc., explicitando suas ambiguidades. E sobre o que nós aprendemos até o momento nas nossas aulas, nós vimos o pensamento de três pensadores, três geógrafos muito importantes, dois do século XIX e um do século XX. Nós falamos sobre Frederick Hexel, Paul Vidal de Lablache, que são do século XIX, e também falamos sobre o pensador, o geógrafo Milton Santos, que é do século XX. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Quais são os nossos objetos de conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. Qual que é a estratégia que a gente está trabalhando? É a sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista e deve ir atrás do conteúdo e o professor ele vai só auxiliando, ele vai mediando. Então, vamos lá para a nossa sistematização, parte 1. Qual que é o objetivo da nossa aula? Na aula de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o pensamento de Frederick Hexel e como a sua linha de pensamento servia de justificativa para a exclusão e exploração de diversos povos que seriam classificados como inferiores. Além disso, vamos analisar o contexto de civilizados e bárbaros
que era amplamente utilizado no século XIX. Para isso, veremos um pouco mais sobre o neocolonialismo no continente africano e sobre o período da Belle Époque. A gente também vai falar aí um pouquinho sobre o pensamento do Lablache. Mas vamos lá para o Frederick Hexel. Qual que é a ideia que a gente passou nas aulas anteriores? Qual que é o pensamento dele? A ideia popular de que certos grupos nacionais ou regionais seriam preguiçosos devido aos efeitos do clima quente sobre a disposição física das pessoas. Exemplifica esse tipo de raciocínio, pois expressa uma relação direta de causa e efeito entre clima e comportamento. Vamos lá, voltando para mim. Isso. Bem, Frederick Hexel, no pensamento dele, vai dizer que, isso aí lá no século XIX, tá, pessoal? Que diferentes grupos de indivíduos vão ser classificados como inferiores. E por que eles vão ser classificados como inferiores? Porque eles moram, no caso aí moravam, em determinadas regiões do planeta que favoreciam que eles fossem inferiores. Como assim? Um exemplo. Pessoas do continente africano ou aqui mesmo na América do Sul seriam consideradas inferiores. Por quê? O clima, da América do Sul e do continente africano é um clima quente. E esse clima, de acordo com Frederick Hexel, favorecia a preguiça. Então ele vai dizer que os povos do continente africano principalmente, eles são preguiçosos e são inferiores justamente pela condição da região onde eles vivem. Tá? Então a gente vai falar também sobre o pensamento do Paul Vidal de Lablache, que a gente fez até um comparativo na aula anterior, uma batalha mental. Então vamos olhar aqui na tela agora o pensamento do Lablache. Para Lablache, um Estado deve planejar a apropriação do espaço geográfico considerando e conhecendo todas as características naturais e humanas de seu território. Defendia que o homem pode interferir, modificar a natureza e vencer os obstáculos impostos pelas condições naturais em determinadas regiões, como, por exemplo, uma cordilheira de montanhas, um deserto, um solo pobre e etc. Então, podem voltar para mim? Bem, basicamente, o Lablache ele também é do século XIX, os dois viveram no mesmo período, e o Lablache tem uma opinião contrária ao pensamento do Hexel. Ele vai dizer o quê? Que o ser humano, mesmo estando em condições adversas de clima, condições geográficas que não são muito favoráveis, ele consegue prosperar. Então, na próxima aula, na sistematização 2, a gente vai se aprofundar no pensamento do Lablache, estudando um povo, já estou até dando um spoilerzinho, que vive em condições muito adversas. A gente vai tentar provar que a teoria do Lablache faz sentido. Então, a gente vai estudar um povo que vive em condições adversas e, mesmo assim, eles conseguem prosperar. Então, Frederick Hexel vai dizer que grupos de pessoas são inferiores porque eles moram em determinadas regiões do planeta que não são favoráveis, e o Paul Vidal de Lablache vai dizer o contrário. Ele vai dizer que mesmo em condições difíceis, as pessoas conseguem prosperar. Então, nós temos vários povos da humanidade que conseguiram prosperar em condições de clima, relevo, que não são nada favoráveis. Mas agora nós vamos lá para o nosso próximo slide na tela. Esses dois caras, eles viveram num período do século XIX que a gente vai chamar de a Belle Époque, ou a Bela Época. E o que significa essa Bela Época? Ela foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa que começou no final do século XIX com o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi marcada por profundas transformações culturais
que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. É considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. A Bela Época foi representada por uma cultura urbana de divertimento, incentivada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, os quais aproximaram ainda mais as principais cidades do planeta. Então vocês podem voltar para mim. Quando a gente fala da Belle Époque, pessoal, então a gente está falando de um período do final do século XIX, onde a Europa vive algumas décadas de paz e prosperidade. Paz porque ela não estava em guerra, e prosperidade porque nesse período o mundo ele ficou menor. Mas menor em que sentido, professor? Menor no sentido que as pessoas conseguiam se aproximar mais porque novas tecnologias estavam surgindo. Por exemplo, o telefone surgiu nesse período da Belle Époque. O telefone aproxima as pessoas, então pessoas que dependem, por exemplo, de cartas, né, para se comunicar, porque moram muito longe umas das outras, agora poderiam usar o telefone. Então o telefone aproxima as pessoas. Nessa época também surgiu o cinema, surgiu o automóvel, a lâmpada elétrica, enfim, várias tecnologias que vão aproximando as pessoas. E também, só para fechar esse pedacinho, a Belle Époque é também chamada do período da paz armada. Tá? Então a gente vai chamar de Bela Época e também vai chamar de paz armada. Por quê? Com as novas tecnologias surgindo, os países europeus, querendo se expandir, já estavam se preparando para eventuais conflitos que poderiam acontecer. E eles se preparavam de que maneira? Produzindo novos armamentos. Então é isso, é um período de paz, mas ao mesmo tempo é um período em que eles estão se armando, né? Produzindo armas, porque eles poderiam se expandir através de guerras, de eventuais guerras que poderiam acontecer. Vamos para o nosso próximo slide. Seu início praticamente coincide com a instauração da Terceira República Francesa, que foi em 1870. Um período caracterizado pelo otimismo, a paz regional e prosperidade econômica, além de inovações culturais, científicas e tecnológicas. No clima do período, especialmente em Paris, as artes floresceram. Muitas obras-primas da literatura, música, teatro e artes visuais ganharam reconhecimento. Foi nomeada em retrospecto quando começou a ser considerada uma idade de ouro em contraste com os horrores da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente está falando de uma era de ouro, de inovações tecnológicas, científicas e culturais, e quando a gente vai chegar aí no finalzinho da Belle Époque, a gente vai ter o início aí da Primeira Guerra Mundial, que já é o contrário. Então, numa época nós temos muita prosperidade e na próxima etapa, né, com a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter muita desgraça, né? A Europa vai ser devastada. Mas, então a gente está falando aí, nesse momento, de um momento de paz e prosperidade. Vamos avançar um pouquinho, lá no nosso slide. A Belle Époque foi um período de intensas transformações na sociedade europeia. No campo de vista tecnológico, a Belle Époque é caracterizada como um período onde surgiram as grandes invenções que mudaram o mundo contemporâneo, como a lâmpada elétrica, a fotografia, o cinema, o automóvel, dentre outras. Esse período também é chamado de paz armada, pois, apesar de não estarem em guerra, os países europeus estavam fazendo um alto investimento em novos armamentos. Vamos avançar aqui? Nós temos aqui algumas imagens, pessoal, de algumas invenções desse período. Então, temos algumas imagens do século XIX. Essa imagem aqui representa a invenção da lâmpada elétrica. Na próxima imagem, nós temos
uma representação de um dos primeiros telefones que surgiram. Então nós temos um homem que está segurando um telefone de gancho, no caso. Vamos para a nossa próxima imagem, que a gente já viu anteriormente. É um automóvel, um dos primeiros automóveis. Esse automóvel, ele se parece muito com uma carroça, né? Com uma carruagem. Por isso que esses primeiros automóveis eram chamados de carruagem sem cavalos. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora vocês podem voltar para mim. Isso. Bem, então com todas essas novas tecnologias surgindo, e bem no finalzinho do século XIX também com a invenção do avião, o mundo ele se tornou menor, porque agora ele estava mais conectado. E aconteceu, pessoal, no caso ali na França, né, na Belle Époque, a Grande Exposição Universal de 1889. E o que essa exposição ela tem de especial? Nesse período lá da Belle Époque, essa grande exposição serviu para inaugurar a Torre Eiffel, que foi construída lá em Paris. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide para a gente entender um pouquinho do que foi essa grande feira universal de 1889 lá em Paris. Então vamos lá. Nós estamos aí falando da Exposição Universal de 1889 em Paris. A Exposição Universal de 1889 marcou aí, no caso, ela decorreu em Paris, né, na França, desde maio de 31. Voltando aqui rapidinho, um errinho meu, tá, gente? Eu li errado aqui, então eu vou voltar. A Exposição Universal de 1889, em francês Exposition Universelle, ocorreu aí em Paris, né, na França, e ela marcou aí, no caso, a inauguração da Torre Eiffel, né, que servia de entrada para a exposição e foi construída especialmente aí para esta ocasião, celebrando assim o centenário da Revolução Francesa de 1789. E podem voltar aqui para mim. Então, quando a gente fala dessa exposição, né, dessa grande exposição universal de 1889, a gente está falando sobre a inauguração da Torre Eiffel. E o mais interessante dessa inauguração é que na parte de baixo da torre tinha a entrada para a grande feira. E o que essa feira tinha de especial? Era não só o momento para a gente ver, né, a Torre Eiffel, ver a sua inauguração, mas também era um momento para a gente ver novas invenções e também a cultura de novos povos. Por quê? Você ia ver, né, no caso, a Torre Eiffel, e quando você entrasse na feira, nós tínhamos uma divisão entre uma parte tecnológica e uma parte cultural. Na parte tecnológica, você encontraria novas invenções, principalmente no campo da eletricidade. E na parte cultural, nós íamos conhecer a cultura de novos povos, que não eram novos, né, mas seriam novos para o pessoal que estaria visitando essa feira. Então a gente vai ver algumas imagens dessa exposição, mas antes disso vamos a alguns dados dela lá nos nossos slides. Vamos ver na tela. Calcula-se que cerca de 32 milhões de pessoas visitaram a exposição, que incluía o Palácio das Belas Artes e o Palácio das Artes Liberais. Casas chinesas, templos maias, pavilhões indianos, mesquitas e inúmeros pavilhões de colônias e países do mundo deleitavam os olhares dos visitantes. Como em todas as exposições universais, houve uma grande reunião das elites intelectuais em Paris, com a apresentação de muitos artigos científicos e tecnológicos. No total, 35 países fizeram contribuições a essa exposição. A maioria dos artigos e estudos científicos apresentados eram estudos racistas e xenofóbicos, no caso, pois eles buscavam justificar o neocolonialismo europeu. Então podem voltar para mim rapidinho antes da gente ver as imagens. Basicamente nessa feira, quando a gente fala dos povos do mundo que foram apresentados na feira, eles não foram expostos
de maneira a mostrar a sua cultura e a sua beleza, e sim a sua inferioridade. Então os povos, quando eles eram mostrados, era para você perceber como eles eram inferiores e bárbaros e como a sua cultura, a cultura no caso europeia, era mais evoluída que a cultura deles. Então vamos ver algumas imagens dessa feira aqui na nossa tela. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos uma imagem representando, né, um cartaz ali, né, no caso, a Exposição Universal de 1889. Na próxima imagem, essa imagem é bem interessante que mostra a parte tecnológica. Bem no topo da imagem, vocês vão perceber que existe uma ponte e existem várias pessoas nessa ponte. Ela é uma ponte elétrica e ela se moveria. Então, as pessoas elas estão testando o movimento da ponte elétrica. E na parte de baixo, embaixo dessa ponte, existe ali um pavilhão onde nós temos várias invenções relacionadas aí ao uso da eletricidade. Então, esse pavilhão aí é um pavilhão tecnológico. Vamos para a próxima imagem, que representa a parte cultural. Então, ali nós temos alguns povos que estão sendo representados, né? E, em especial ali, nós temos um destaque para um texto bem pequenininho que está embaixo ali de um dos povos, que na tradução do francês está escrito Selvagens da África. Então, olha só que absurdo, eles classificando os povos africanos como selvagens. Então, ali na imagem nós temos vários povos de várias culturas, nós temos várias casas, né, onde esses povos moravam, então eles representaram essas casinhas, trouxeram membros desses povos para se apresentar na feira, mas quando eles eram expostos, eram de maneira pejorativa, era para você mostrar que eles eram inferiores. Vamos ver a nossa próxima imagem? Aqui nós temos povos da América, os Incas e os Astecas. Eles também foram mostrados de maneira inferior, tá? Então ali a gente tem algumas casas, né, que representam a casa onde esses povos habitavam, e eles também eram mostrados de maneira inferior. Vamos para a nossa próxima imagem. Aqui também mais uma imagem representando, entre aspas, os selvagens da África, né? Então eles classificavam esses povos africanos como selvagens. Então a pessoa ia mostrar a sua cultura, né, a beleza do seu povo, e era tratado de maneira inferior e racista, né? Isso mostra um pouco do preconceito que existia na Europa no século XIX, né? Infelizmente, eles pensavam dessa maneira. Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre o neocolonialismo e a partilha da África. Já vamos lendo aí o nosso texto. Dá-se o nome de neocolonialismo ao processo de dominação política e econômica pelas potências capitalistas ou ex-colônias ocidentais no final do século XIX e ao longo do século XX, de regiões ou nações da África e da Ásia. As potências colonialistas incluem a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, né, e o Império também Otomano. Vamos fechar aqui esse pedacinho. Com relação à África, no caso, podemos destacar a realização da Conferência de Berlim em 1884 e 1885, na qual várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano, destacando-se o marcante processo de dominação britânica que garantiu o monopólio sobre o Canal de Suez no norte da África. Esse Canal de Suez era um canal onde eram transportadas mercadorias do continente africano para o continente asiático. Lembrando que ele foi um canal artificial, então ele foi feito pelos seres humanos para transportar, né, as mercadorias do continente africano para o continente asiático. Então o destaque aqui está relacionado a essa partilha da África, pois os povos europeus foram ao continente africano para explorar e dividiram esse continente da maneira que eles acharam mais interessante. Por fim,
muitos conflitos que acontecem hoje no continente africano ocorrem justamente por conta dessa divisão territorial inadequada. Pois, depois que esses povos exploram o território africano, né, e sustentam o território europeu, né, mandando riquezas, depois de um certo tempo eles abandonam esses territórios. Então, muitos territórios africanos começaram a buscar independência. Só que quando os europeus foram embora, aí nós tivemos problemas, pois povos muitas vezes que não se davam bem foram colocados de fronteira com o outro. Então, quando os colonizadores foram embora, esses povos começaram a lutar entre si. Então, muitos problemas que nós vemos no continente africano hoje se dão justamente dessa partilha da África e desse período aí da Belle Époque. Para a gente fechar os nossos conteúdos, eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, um mapa mental. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. O mapa mental que a gente viu, eu vou até avançar bastante aqui, que era o mapa mental do pensamento do Frederic Hexel. Qual que é o contexto histórico do Hexel? É a Belle Époque. O que a gente viu na aula de hoje? Um exemplo aí da Belle Époque é a Grande Exposição Universal, né, de 1889 e também o neocolonialismo do século XIX. Qual que é um exemplo do neocolonialismo? A Conferência de Berlim, que separou aí o continente africano. A gente tem a partilha da África. Qual que é a linha de pensamento do Frederic Hexel? O determinismo geográfico. O que é o determinismo geográfico? É aquele pensamento que diz que alguns povos vão ser inferiores, pois eles moravam aí em regiões que não eram adequadas. Como esse pensamento pode ser utilizado? Para justificar a exploração e a dominação aí dos povos classificados como inferiores. Um pensamento que não cabe, né, para os dias atuais, é totalmente atrasado, mas infelizmente é algo que eles pensavam no século XIX, tá, pessoal? Então essa ideia que ele teve era uma ideia muito boa, né, para aquela época e as pessoas apoiavam esse tipo de pensamento. Vamos ver o pensamento do Paul Vidal de Lablache lá na nossa tela. Para a gente fechar o nosso conteúdo, a gente fez um mapa mental, né, nas aulas anteriores sobre o pensamento do Hexel e vamos lá para o pensamento do Lablache. Então, qual que é o contexto histórico e geográfico dele? Também a Belle Époque. Ele viveu no mesmo período lá, né, que o Hexel. Então, o Lablache, ele viveu no mesmo período. Ali tem um errinho, pessoal. Lá na legenda a gente colocou o Frederic Hexel, né? Mas é o Paul Vidal de Lablache, tá? Ele também nasceu aí no mesmo período, né? E também viveu o neocolonialismo do final do século XIX. Então, o nosso mapa mental ele segue praticamente o mesmo. Vocês vão conseguir perceber aí que é praticamente igual. Nós temos a Conferência de Berlim, a Partilha da África, mas qual que é o pensamento dele? Aí sim é um pensamento diferente. Pois a gente está falando de uma geografia humana em uma relação com o meio ambiente. O que é isso? Como é que a gente pode usar esse pensamento? Basicamente, Paul Vidal de Lablache vai dizer que os seres humanos conseguem prosperar em qualquer ambiente, não importa o lugar onde você nasceu, nem a condição climática ou geográfica. Vamos lá, isso pode ser usado como? Ao estudarmos civilizações que enfrentaram as adversidades do clima, o relevo e conseguiram aí se desenvolver. Bem, na próxima aula a gente vai falar sobre uma dessas civilizações. Que civilização é essa? A gente vai falar sobre os Inuites, que são um dos povos do Ártico, que também são conhecidos como esquimós. Então, será que os esquimós, né, vivendo lá no Ártico em condições com menos 40 graus aí negativos, será que eles conseguem sobreviver e prosperar numa região tão gelada? A gente vai ver isso para tentar provar aí que esse pensamento do Paul Vidal de Lablache está correto. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Uma dica para vocês é: procurem povos, né, que conseguem ou conseguiram prosperar em regiões adversas, né, com um clima e um relevo diferentes, e anotem esses povos e tragam esse debate para a sala de aula, porque eu vou falar sobre os esquimós,
mas vocês podem falar sobre vários outros povos. Povos que conseguem sobreviver no deserto, nas montanhas, em ilhas, enfim. Isso aí fica para a próxima aula. Então, se vocês conseguirem pesquisar aí povos que conseguiram sobreviver em condições difíceis, tragam essas informações aí para os professores de vocês. Vamos dar uma olhadinha na nossa reflexão do dia. Bem, nós temos aqui uma pergunta, né? Então, na primeira parte eu falei sobre o que a gente debateu, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o povo Vidal de la Blache, né? O finalzinho aí do contexto histórico e geográfico da vida dele, e depois vamos falar sobre o geógrafo Milton Santos. Aí vem uma perguntinha aí para a gente dar uma refletida, que é a seguinte: que reflexões podemos tirar da Feira Mundial de 1889, realizada em Paris? Quais os pontos positivos e negativos desse evento? Como as ideias propostas na feira refletem o pensamento dos autores estudados hoje? Então, vocês vão fazer uma reflexão aí sobre a Belle Époque, sobre a Feira Universal de Paris de 1889 e vão tentar aí entender, será que ela foi positiva? Será que ela foi negativa? Será que é ambos, né? Positivo ou negativo? Peguem essas informações da Feira Universal, pesquisem um pouco mais e tragam isso para o debate em sala de aula, tudo bem? Ficamos por aqui com a nossa primeira sistematização, que é a junção de conteúdos. Na próxima aula, iremos para a nossa parte 2, para a gente fechar aí o nosso primeiro bloco sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos numa próxima. Não deixe de nos avaliar e comentar aí se você gostou, quais as críticas, enfim. Até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau, tchau!